Meus amigos, tudo na paz? Olha, cada vez que a gente olha para a palavra de Deus, ela abre-se para nós de acordo com aquele plano que Deus tem para a nossa vida. E a gente tem que ser sábio. Ele diz na própria palavra: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se ao meu. Ele não vai ficar todo dia me dando aquela lição que já me deu tantos anos. E é você também. Falou é para sempre, que Deus não muda. Ele diz em outra parte: eu, Senhor, não mudo. Então o que ele falou quando eu era menino, vale para mim hoje. Vamos dizer que eu fico mais 50 anos aqui, vai valer. Se eu ficar 500, vai valer. Com você é a mesma coisa. E se eu for amanhã, aí vai valer mais não, porque já não estou mais aqui. Quer dizer, importa que quando estamos lembrando e sendo avivada aquela palavra, nós tomemos posse da bênção. O rei Davi, acham alguns que ele escreveu o Salmo 119, porque tem muita coisa ali parecida com as revelações dele. Mas se não é ele, outro escreveu. No Salmo 119, nós vamos ver agora um versículo, porque vai nos ajudar bastante. É o de número 32. Ele diz assim, o salmista aqui: correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Ele não queria andar. Tem pessoa que não está andando, está se arrastando pelo caminho dos mandamentos. Tudo isso aí é mensagem para nós começarmos a orar. Deus, eu não tenho que me arrastar pelo caminho dos teus mandamentos, nem ficar parado que eu estou, nem caminhar devagar ou depressa, eu tenho que correr. O caminho dos mandamentos de Deus é para ser corrido, percorrido, para colocar velocidade, porque nós não vamos pegar tudo que Ele tem para nós se nós ficarmos andando bem devagarinho, igual a tartaruga. É preciso ser um atleta do Senhor nesses caminhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então Ele vai ajudar a gente. Mas quando é que Ele vai ajudar? Quando nós entendermos, invocarmos essa promessa, como essa agora que você está vendo. Deus, eu não posso ficar esperando que quando o Senhor decidir, porque se o Senhor já tocou no meu coração, o Senhor já decidiu. Então eu agora tenho que correr, mas tem uma coisinha, uma condição. Ele explica aqui: quando dilatares o meu coração, coração é sinônimo do espírito, do entendimento. Então, quando Deus dilatar, alargar o seu entendimento, você pode correr. Então, vamos procurar esse alargamento de entendimento. Senhor Deus, eu quero ser essa pessoa do Senhor, que vai correr pelo caminho dos teus mandamentos. E significa que tudo que Ele me manda fazer, eu vou fazer. Tudo que Ele que diz que é meu, eu vou tomar posse, eu vou invocar. A gente é muito parado, irmãos. Família às vezes está sendo destruída, alguém desviou, alguém está desviado. Não, um dia volta, e se não voltar, e se partir desviado, a Bíblia fala que não adianta a pessoa praticar a justiça a vida toda, no final da vida ela resolve dar um aguento naquilo e parte para a gandaia. Ela não vai ser salva. Do jeito que a gente morrer, a gente vai continuar por toda a eternidade. Jesus vai estar do outro lado me esperando, se você estiver firme com Ele. Senão não vai perder tempo, Ele não pode fazer. Você não é especial, nem eu sou especial. Ninguém tem licença para fazer coisa errada. Nós temos licença ampla, plena, para fazer o que é certo. Aquilo que Deus fala na palavra, podemos fazer. Aquilo que Deus condena deve ser inimigo nosso. Eu não quero saber disso, não presta, porque se Deus proibiu, Ele sabe o que está fazendo. Tem gente que cisma em fazer. Não, mas eu gosto. É claro, ninguém está fazendo essas coisas erradas porque não gostam. Mas Deus está dizendo, isso aí vai ser prejudicial para você. Eu não creio, você está chamando Deus de mentiroso. Nós temos que entender que Ele é o Criador, o autor e consumador de todas as coisas. Tudo que existe é dEle. As montanhas são dEle, as florestas são dEle, os minérios são dEle, as pessoas são dEle também. Mas eu não quero saber dele. Então tá bom, continua assim, que você vai ver onde você vai passar a eternidade. Comece a buscar Deus. Deus, eu quero te conhecer. Ninguém que foi usado por Ele foi por acaso, não. As pessoas se preparavam para poder servir ao Senhor.
E aqui o salmista dá esse segredo para nós por ordem do Espírito Santo. Na hora que ele está dilatando o seu entendimento, nossa, eu nunca aprendi tanto de Deus como agora. Então é hora de você começar a correr pelo caminho dos mandamentos. É hora de você começar a se assumir em Cristo. É hora de você começar a reivindicar tudo que é seu. E confiando, e tudo é pela fé. Não tem nada que não é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, é o capítulo do amor, você pode oferecer o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta isso. Não adianta você sofrer pelo Evangelho se você não tem o amor de Deus. O que é o amor de Deus? São aqueles mandamentos que Ele nos dá, que nós temos prazer em cumprir. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. O amor de Deus não se expressa em palavra. Você é uma pessoa muito emotiva. Deus, eu amo tanto, Senhor, mas amo Joaquim, amo Pedro, a Verônica. Você para com esse negócio. Você pode ter uma licença para amar. Se é homem, amar uma mulher. Se é mulher, amar um homem, casar e ser feliz. E o resto acabou. Casamento significa morte de qualquer outra possibilidade. Ah, mas eu não creio. Lê a Bíblia Sagrada. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Não vamos ser julgados por aquilo que nós achamos. A Bíblia diz que haverá tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Vão arranjar teólogos, doutores, coaches, sei lá mais o que aí, que segundo as suas vontades, que falam aquilo que elas gostariam de ouvir. Eu quero que Deus fale para mim o que eu preciso ouvir, porque o que eu gostaria de ouvir eu já ouvi. Já gostei. Agora eu quero saber o que eu preciso e que às vezes me fere, porque eu estou numa situação, não entendo e tal. Quando eu estava rapazinho, nós estávamos no escritório da minha igreja no Rio de Janeiro. E tinha uma senhora que era secretária do pastor, filha de americano, ele também era daquela região lá, canadense, e ela muito boa gente. Aí nós estávamos conversando sobre comida, todo mundo, né? Aí eu gosto de comida tal e tal. E eu, sem entender essa parte da Bíblia, eu disse assim, eu adoro um chouriço. A dona Jane olhou para mim assim e falou assim, você gosta disso? Falei, dona Jane, não vem com seu fanatismo. Não, chouriço não tem coisa melhor. Lá no Espírito Santo faz muito. Você mata o porco, limpa a tripa grossa bem, revira, passa limão, passa a costa da faca, é uma limpeza total. Pega o sangue, tempera com erva doce e tudo, cozinha, põe ele dentro, cozinha, alguns depois fritos, mas já o cozido já era gostoso. Mas gostava mesmo. Ela disse, você quer na Bíblia? Eu creio. Então lê para mim Atos 15, 28 e 29. Quando eu li, eu parei e Jesus, perdoa, nunca mais como chouriço, porque está dizendo que o sangue não pode ser comido. Mas eu gostava, é como xingar minha mãe e falar que não podia comer. Mas quando eu vi que a palavra dizia, na hora, eu tomei posse da bênção. E nunca mais, não quero não, obrigado, não como essas coisas. Amigo, tem que ficar na palavra de Deus. Deus falou para fazer, faça. Falou para não fazer, não faça. E quando é que eu vou correr? Quando Ele dilata o seu entendimento. Você está começando a entender. Espera aí, eu não posso que agora, mas eu estou novo, não, já vou correr pelo caminho dos mandamentos, eu vou começar a buscar Deus, vou orar, vou passar um tempo maior em oração, até horas orando, em vez de ficar em casa à toa, deitado, pensando coisa errada, ouvindo música de duplo sentido e tal, você entra no quarto, fecha a porta, pede para ninguém lhe incomodar, abre o seu coração, confessa tudo para Deus, pede ajuda e pede a Ele, aí essas intimidades com Deus vão mudar você completamente. Você vai ver como você vai vencer em nome de Jesus. Quem sabe está faltando isso na vida de muita gente e é preciso. Quando jovem, eu querendo me consagrar a Deus, e você sabe que você passou da mocidade, sabe como é que são os hormônios na mocidade, né? Eu orava todo dia 2 horas. E 2 vezes por semana eu fazia jejum completo ali para poder buscar Deus. Mesmo trabalhando, eu estava, eu quero Deus. E graças a Deus pude ser um jovem livre daquilo que todo mundo se envolve e louvado seja Deus por isso. Faça o que Deus está falando, busca Ele, corra pelos caminhos do mandamento dEle
Esses caminhos são lindos e nele não tem tropeço, nele não tem desvio. Esse caminho só tem poder de Deus. O imundo não entra por ele. Se andando nos caminhos do mandamento de Deus, você não vai encontrar nenhum demônio para tirar você do caminho. Mas fica firme na palavra e Deus vai ser com você em nome de Jesus. Nós estamos fazendo um estudo de Jeremias 31. Há muita coisa boa aqui. Eu até tem que às vezes andar rápido, porque é muito versículo, não vai dar ficar aqui 2 meses fazendo esse estudo. No último culto nós vimos o versículo de número 7, Jeremias 31, 7, que falou assim: porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria. Esse Jacó não é propriamente o filho de Isaque, neto de Abraão, não. Ele é descendente pela carne, mas é o Filho de Deus. Esse é o Jacó, é aquele que resolve a situação, é aquele que foi colocado para criar uma nova família para Deus. E dele vieram 12 filhos, e que deram muita alegria para ele, fizeram a obra e assim espalhou a raça humana deles. Mas espiritualmente é o nosso patriarca, porque a fé deles veio para nós. E temos que cantar sobre ele, que é Jesus. Cantar não só a respeito de Jesus, mas cantar sobre o que ele fez, o que ele prometeu, a fidelidade dele. Os poetas aí, os escritores de canções, têm que pensar nisso. Deus, me dá uma letra sobre Jesus que eu ainda não percebi, algo que vai fazer as pessoas serem muito abençoadas, e também me dá uma melodia, porque letra sozinha não adianta, melodia também sozinha não adianta, mas quando tem um casamento ali na harmonia perfeita, aí a gente aprende muita coisa. Com alegria, nunca com tristeza, e exultai por causa do chefe das nações. Ele é o chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizeis: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Agora vem a matéria nova. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. A terra do norte, eles foram para lá e depois foram para as extremidades da terra, fugindo de perseguição. A grande tragédia de Israel foi quando o Jeová, que fez aliança com Abraão, o Filho de Deus, que é Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo, mas foi Jesus, que às vezes é identificado como anjo de Deus, que fez aliança com Abraão, veio pessoalmente para resolver o problema deles. Mas eles estavam numa elite eclesiástica tão grande, com muitos cargos, muita pompa, apesar de estarem dominados pelo Império Romano. Há pessoas que também hoje se vestem de pompa, só porque fazem a obra de Deus, e se acham melhor do que os outros. Não. Quanto mais perto uma pessoa andar de Deus, ela tem a obrigação de ser mais humilde, mais serva. Diz a palavra do Senhor assim. E nós não podemos ficar agora nos vangloriando, não, porque eu não sou nada, eu sou simplesmente um servo que Ele permite que faça a obra dEle. Mas se eu quero fazer alguma coisa certa, eu tenho que buscá-lo. Nas minhas horas de folga, lendo a Bíblia, de madrugada, orando, abrindo o coração. Eu gosto de madrugada porque depois que eu dormi já bastante, descarreguei o peso, a consciência da agitação do dia a dia, aí eu entro na presença de Deus ali e posso falar sério. Hoje eu estava orando por vocês exatamente para esse culto, pedindo a Ele essa palavra especial para Ele dar para nós, e também as operações. É uma batalha incessante que nós temos, e às vezes lembramos de algumas pessoas que só vimos uma vez na igreja, a gente passa o olho assim, Deus chama a atenção e depois é Deus, aquela pessoa, aí às vezes Ele toca até no problema que ela tem, sem que ela tenha nos contado nada, sequer falado com a gente vai e ora. A congregação precisa crescer na graça de Deus. Ou então nós não vamos ser o povo que Deus quer que nós sejamos, que Ele preparou que fôssemos, e quer que a gente tome posse disso. Então vamos tomar posse. Ele continua dizendo: e com Ele os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Quer dizer, virão pessoas que têm problemas. Quem é grávida não pode andar muito, mas virá, Ele vai recolher. As de parto, não
Não pode, acabaram de ter a criança, ou estão na hora de ter a criança, mas com Jesus vem. Não importa, os aleijados, os coxos virão. Todo mundo vem para Jesus. Você pode ser um aleijado espiritualmente ou moralmente falando. Missionário, eu vivi no meio de um povo que era o povo pior que tem. Você foi chamado para ser nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você tem que agora pegar as coisas de Deus. Tinha trejeitos feios, pessoa identificar você como uma pessoa não normal, fala, Deus, eu não quero esses trejeitos. Tinha um olho que não podia, se é homem ver uma mulher, se a mulher não podia ver um homem, Deus, eu não quero, quero ver um ser humano à tua imagem e semelhança. Põe a tua mão de novo sobre mim. Jesus curou um cego e perguntou, como é que você está vendo? Senhor, eu vejo os homens, mas eles andam como árvores. A árvore é uma coisa que a pessoa corta, faz móvel, ganha dinheiro. Mas Deus não fez o ser humano para ser cortado e ser fonte de dinheiro para alguém. Ele fez o ser humano por um motivo muito nobre. Aí o que se faz? O que temos de fazer? Pedir a Deus para mudar a nossa visão. E quando chegar, você for fazer um negócio com a pessoa que está com um problema, você sente, não abuse dela. Não ofereça a metade, porque ela está desesperada, vai vender, vai tomar prejuízo. Tudo tem o seu valor. Mas eu não tenho condições, então isso não é para você, é para outro comprar. Porque o Senhor Deus é vingador dos injustiçados. A gente tem que ter assim esse carinho no coração. E às vezes a pessoa fica até triste. Não, para você eu não vou vender. Porque você tem uma sabedoria a mais e viu que a pessoa é ingênua nesse ponto. E nós temos que respeitar o entendimento de cada um. Estudou mais um pouco? Então você sabe que a pessoa que não estudou não raciocina como você. Todo mundo devia fazer o 3º grau, uma faculdade. Porque na faculdade você aprende a ter precisão de pensamento, o mínimo, e exatidão de palavras. Quantas vezes você quer falar uma palavra e não consegue? Não estou conseguindo, aí fala qualquer uma outra, porque o seu intelecto não foi desenvolvido como deveria ser. O homem descobriu que fazendo uma faculdade, qualquer universidade, qualquer matéria, medicina, engenharia, contabilidade que for, você passa, porque tem as matérias básicas, aí você passa a ter precisão de pensamento e exatidão de palavras, até para falar com Deus. Incentiva as pessoas para fazer, mesmo que tenham uma idade já um pouco muito avançada, não custa. Qual o problema disso aí? Elas vão aprender e vão melhorar a vida. Então, voltando aqui ao Isaías 31. E com eles, quer dizer, eis que os trarei, o povo dele, né? Da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, nada separado. Mas um espera por outro, Deus sabe dar força a todo mundo. Tem que trazer todo mundo para o Senhor Deus. Em grande congregação voltarão para aqui. Temos que fazer o povo de Deus pertencer à grande congregação do Senhor. Tem gente que não nota que é um demônio. Você sabe que eu não gosto de louvor na igreja? Outra assim, eu não gosto de oração longa, eu não gosto de oração curta. Já deixou o demônio dirigir a vida dele. Eu gosto de tudo que Deus dá. Se eu estou buscando a Deus, Ele toca que eu tenho que ficar mais meia hora, esqueço o compromisso. E vou fazer a vontade de Deus. Quantas vezes naquelas consagrações que a gente faz pelos patrocinadores que eu fazia, eu estava ali já 24 horas, mas senti de ficar mais. E ficava, e fazia um bem tremendo. E às vezes o finalzinho extra é que valia a pena. Que você sentiu o toque de Deus. Você sente um ímpeto? Faça. Eu tenho muitos testemunhos de eu sentir alguma coisa. Mas por quê? Por quê? Mesmo que depois a pessoa não reconheça. Teve um caso que eu já contei. Eu voltei a Miami menos de um mês depois que eu vim, que eu senti de Deus. O meu filho, pai, se eu vi um dia desse, eu já pregou, mas eu senti. A mulher do pastor nunca me falou. Ela tinha uma alergia há 8 anos. Se ela pusesse a mão em saponáceo, qualquer coisa que tivesse química,
Estourava tudo. Eu não sabia, voltei lá, preguei a mensagem, orei. A única coisa que eu fiz lá foi isso aqui. Não, eu fiz na igreja hispana também, fiz uma reunião lá. E voltei. E depois ela disse, eu fui curada. Eu fui recompensado, porque é um sacrifício pegar um avião em aeroporto, imigração, 8 horas e tal. É cansaço. E quem já conhece não vai lá para conhecer nada, que eu já conheço tanto, quer dizer, às vezes quando me pegam, eu já abro o computador, o laptop e vou trabalhando, fico olhando o quê? Já conheço tudo ali, aí fui fazer só essa reunião, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa depois não reconhecer, é o problema dela com Deus. O importante é Deus reconhecer que você está pagando o preço para ser uma pessoa de Deus.